Zumbis. Muito provavelmente o zumbi é o personagem fictício mais icônico da história da cultura pop. Eu digo isso pois o primeiro filme de zumbi foi White Zombie de 1932, dirigido por Victor Halperin. E até os dias atuais, os zumbis ainda fazem muito sucesso e, além disso, também pelo número quase que incontável de filmes, jogos, séries, livros e obras no geral sobre zumbis que já foram feitos. Uma curiosidade bem interessante é que a palavra zumbi tem origem nas crenças religiosas de alguns povos africanos. A palavra foi registrada pela primeira vez na língua inglesa em 1819. Entretanto, vamos relembrar que no Brasil, dia 20 de novembro, data em que comemoramos o Dia da Consciência Negra, que foi uma data comemorativa criada no mesmo dia da morte de Zumbi dos Palmares, em sua homenagem, ou seja, em 1655, ano em que Zumbi dos Palmares nasceu, já existia um homem, ou melhor dizendo, um bebê chamado Zumbi. Portanto, a palavra ou o nome zumbi já existe há muito mais tempo do que podemos imaginar. Agora, voltando a falar dos mortos-vivos da ficção, é simplesmente impossível falar de zumbis sem falar no filme A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, do diretor George Romero. Filme esse responsável por tornar os zumbis num fenômeno cultural. Depois desse filme, incontáveis outras obras de zumbis foram produzidas. Mas eu vou contar apenas algumas dessas obras, no caso aquelas que acredito serem as mais relevantes, como por exemplo o clássico filme Despertar dos Mortos, de 1978, e o mundialmente famoso videoclipe Thriller, de 1983, do cantor Michael Jackson, conhecido também como o Rei do Pop. Nesse videoclipe, o cantor Michael Jackson não só se transforma em um zumbi, mas também dança com vários outros zumbis dançarinos. Inclusive, o videoclipe Thriller é constantemente eleito por inúmeras revistas especializadas em música como o melhor e mais bem sucedido videoclipe de todos os tempos. Depois, no ano de 1985, é lançado o filme Dia dos Mortos, também do diretor George Romero, filme esse que possui o mesmo nome do feriado comemorado no México no dia 2/11, que é o Dia dos Mortos lá. Agora, quando o assunto são jogos de zumbis, sem dúvidas o mais famoso deles é Resident Evil, lançado em 1996, que fez tanto, mas tanto sucesso que se tornou uma franquia de jogos. E até hoje a franquia já conquistou 10 jogos, sem contar os remakes. Isso fez a franquia Resident Evil se tornar a franquia de jogos de terror mais vendida da história, com 154 milhões de cópias vendidas mundialmente. Além disso, já foram lançados mais de 6 filmes baseados na franquia Resident Evil e também uma série lançada na Netflix em 2022. Outro jogo de zumbi que ficou muito famoso por apresentar zumbis um tanto quanto diferentes dos quais estamos acostumados a ver na ficção foi o jogo The Last of Us, que foi lançado em 2013. E o segundo jogo da franquia, The Last of Us Parte 2, foi lançado em 2020. E pouco tempo depois, em 2023, foi lançada uma série baseada totalmente na história do jogo. Falando em série, precisamos falar sobre a série de zumbis mais famosa da história de todos os tempos. The Walking Dead, lançado em 2010, possuindo 11 temporadas e foi baseada em uma saga em quadrinhos, inclusive, que possui o mesmo nome da série, que estreou em 2003.
Agora, indo para o universo dos livros de zumbis, posso citar O Guia de Sobrevivência aos Zumbis, de Max Brooks, A Noite dos Mortos-Vivos, de John Russo, Apocalipse Z, O Princípio do Fim, de Manuel Loureiro, The Walking Dead, A Ascensão do Governador, de Robert Kirkman e Jay Bonansing, Apocalipse Zumbi, Os Primeiros Anos, de Alexandre Calari, que é um escritor brasileiro, inclusive. Bom, gostaria de deixar minha menção honrosa à animação Scooby-Doo, A Ilha dos Zumbis, de 1998, que particularmente é meu filme da franquia Scooby-Doo favorito. Também é importante relembrar os filmes Extermínio, de 2002, Madrugada dos Mortos, de 2004, e o filme Guerra Mundial Z, de 2013. Percebemos que na ficção, na cultura pop, quer dizer, os zumbis parecem ser seres atemporais que estão presentes em toda parte. Porém, entretanto, todavia, será mesmo que os zumbis estão presentes apenas na ficção? Bom, isso depende do que você considera como zumbi. Por exemplo, o fungo que inspirou o jogo The Last of Us existe na vida real. Seu nome é Ophiocordyceps unilateralis. Seu contágio funciona da seguinte maneira: a formiga acaba passando sem perceber perto do fungo e acaba sendo infectada, mas ela não se torna uma formiga zumbi de imediato. Ela age normalmente como se não estivesse infectada até o fungo atingir metade da massa corporal da formiga. Depois disso, quem controla o corpo da formiga não é mais ela mesma, e sim o fungo. O fungo leva a formiga para uma área mais úmida para poder se proliferar melhor. Depois disso, o fungo sai de dentro da cabeça da formiga, e quando outra formiga acaba se aproximando da formiga infectada, talvez para ver o que aconteceu com a amiga dela, por exemplo, o fungo faz chover esporos em cima da outra formiga para poder melhorar a proliferação da infecção. Agora, vamos falar sobre o parasita Toxoplasma gondii, que ataca os ratos, porém apenas se desenvolve no intestino de um gato. Seu ciclo de infecção funciona da seguinte maneira: o gato infectado expele o parasita em suas fezes, que por sua vez acaba infectando os ratos. Depois disso, o parasita faz com que o rato infectado perda o medo da urina do gato, fazendo ele se tirar a própria vida, sendo devorado por um gato. Estima-se que 1/3 da população global já tenha sido infectada por esse micro-organismo, com algumas regiões chegando a 90% de infectados. Agora, imagina se esse micro-organismo sofrer uma mutação ou evoluir e fazer com que os seres humanos sofram o mesmo mal que os ratos, percam o instinto primordial dos seres vivos, o instinto de autopreservação. Indo para os vírus, temos o famoso vírus da raiva. No filme O Extermínio, o vírus da raiva sofre uma terrível mutação, transformando os seres humanos em máquinas de destruição em massa. Máquinas de matar. Ou seja, percebemos que na vida real, a única coisa que impede que esses micro-organismos, que esses organismos nos transformem em zumbis, é a falta de uma adaptação ou mutação dos mesmos. Obrigado pela atenção, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe se quiser, se for do seu interesse. Obrigado e até a próxima.